A lição: batalha espiritual na vida sexual. Eu mandei para vocês o e-mail, tá? Então, se vocês não quiserem fazer as perguntas aqui, mandem por e-mail para mim poder estar respondendo e depois comentando na classe. Eu vou procurar responder o máximo, tá bom? Para tirar as dúvidas. Agora, quem não tiver problema, for desavergonhado mesmo, pode fazer as perguntas sem problema. O crente e o sexo. Então vamos lá. Aspectos emocionais, psicológicos e fisiológicos que determinam os instintos e os anseios que uma pessoa tem de realizar sexualmente. Então esse é o conceito de sexo, essa é a definição de sexo. E como a gente sabe, todo mundo sabe, sexo somente dentro do casamento, tá bom? Gênesis 2:24, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e serão uma só carne. A gente vai entrar aqui num item interessante sobre essa questão. A partir do momento que o homem e a mulher eles se unem, eles se tornam uma só carne. A palavra de Deus diz que isso aqui é um mistério, né? Que muitas vezes a gente não consegue entender o que acontece. Mas vamos ver mais para frente. Fora do casamento, o sexo é pecado. Gálatas 5:19 diz: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Então, prostituição. A palavra prostituição aí no original grego, a gente vai ver lá na frente, é toda a forma de sexo fora do casamento. Então, toda forma de sexo fora do casamento está dentro da prostituição. No original grego é toda forma de sexo fora do casamento. 1 Coríntios 7:9, a palavra de Deus diz: mas assim não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Vocês sabem aqui o que significa abrasar-se? O que ele está querendo entender? O que Paulo está querendo dizer aqui? Até os controles sexual, no caso, é... De que maneira? Se juntar? Não, Abrasar-se. Abrasar, eu não sei. Paulo está falando, se você não consegue se conter, é melhor você casar do que você ficar se abrasando. O que é ficar se abrasando? Masturbando. Masturbação. Alguém tem dúvida de que masturbação é pecado? Tá? Então, masturbação é pecado. Vamos lá, pecado sexual. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia, como nós já vimos lá atrás. A palavra pecado no original significa você errar o alvo. A palavra de Deus diz para você ir para cá, você está indo ao contrário. Esse é o significado no original da palavra pecado. Então vamos lá. Prostituição. O termo grego utilizado é porneia, que significa toda forma de impureza sexual, como masturbação, adultério, fornicação, prostituição, pornografia, incesto, zoofilia, necrofilia. E por aí vai afora. Então são algumas formas de sexo fora do casamento que a palavra prostituição, no original porneia, dá esse entendimento. Todo mundo sabe o que significa cada uma dessas coisas? Zoofilia, sexo com animais. Necrofilia, sexo com mortos. Vocês podem falar, existe isso? Existe. Minha mãe trabalhava na... Incesto, todo mundo sabe o que é incesto? Com irmão, irmão com irmão. Ou pai com filho. Tá, o resto vocês sabem, né? Vamos lá. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 6:18, fugir da prostituição, que é tudo isso que nós vimos, né? Qualquer outro pecado que o homem comete, olha, interessante esse texto. Qualquer pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o pecado de prostituição,
ele peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Glorificai pois a Deus no vosso corpo. Então, a palavra de Deus está dizendo que todo pecado que a gente comete é fora do corpo. Somente o pecado de prostituição, que é o pecado sexual, toda forma de pecado sexual, é dentro do corpo. E a gente vai entender por que é essa diferença. Todo pecado que a gente comete fora do corpo, ele somente atinge uma das partes da constituição do ser humano, corpo, alma e espírito. Ela atinge somente uma das partes. No caso da prostituição, que é o pecado sexual, ele atinge corpo, ele atinge alma e ele atinge espírito. Ele atinge os três. E o diabo, ele sabe disso. Ele sabe disso. Por isso que ele vai lançar setas inflamadas, vai despertar e potencializar deformidades de alma, né? E também necessidades, né? No corpo, no caso em relação ao sexo, para que você caia num desses pecados sexuais e aí você contamine o corpo todo, corpo físico, alma e espírito. Estão entendendo? A masturbação, no caso, dentro do casamento, pode ser feito no cônjuge, com o cônjuge junto. Tanto um com o outro, durante as preliminares, não tem problema nenhum, porque um está procurando buscar satisfação no outro. Agora, você sozinho, você se masturbar, mesmo que você está pensando somente no teu marido, na tua esposa, é pecado, porque é uma satisfação egoísta. Você está fazendo para você. E ele lá está, que deixa para lá. Você acaba viciando e acaba tendo problema na vida conjugal. Então, somente é permitido dentro do relacionamento conjugal, marido e mulher. Aí sim, aí as preliminares, aí a gente vai entrar depois lá na frente, né? Várias coisas que você pode estar realizando dentro do ato conjugal. Vamos lá mais para frente, a gente vai respondendo. A palavra corpo deve continuar sendo entendida como termo que indica a natureza inteira, que é referida no versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, como sendo templo do Espírito Santo. Outros pecados profanam os atos exteriores do templo, mas esse pecado penetra até o próprio Santo dos Santos com sua imundícia mortífera. Então, quando a palavra de Deus ela fala que o pecado de prostituição ele é realizado dentro do corpo, do templo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo não é somente onde que o Espírito Santo habita. No caso, ele habita onde o Espírito Santo? No nosso espírito. Mas o templo do Espírito Santo é corpo, alma e espírito. É os três. É o templo do Espírito Santo, né? Só que a habitação dele é no espírito. Então, quando você peca na área sexual, você está contaminando o corpo, está contaminando a alma e está contaminando o espírito. É o único pecado que atinge a contaminação do espírito. Os outros pecados não atingem o espírito. O pecado sexual da prostituição, como vocês acabaram de ver, ele atinge, ele de uma forma global, ele traz problemas, né, a nível de corpo, a nível de alma e a nível de espírito. É o único pecado que atinge o espírito, onde que está a presença do Espírito Santo. A gente vai fazer aqui uma analogia do Velho Testamento, do tabernáculo, para vocês entenderem. Então aí tem a figura do tabernáculo, né? Nós temos o átrio exterior. Vocês já tiveram alguma já, né? Tem o átrio exterior, né? O átrio exterior é esse daqui. É onde que eles preparavam, né, os animais para o sacrifício, tá? Depois nós temos aqui o átrio interior, onde que os sacerdotes eles ficavam, eles se lavavam e eles preparavam tudo para poder entrar
no Santo dos Santos. O Santo dos Santos é onde que estava a presença de Deus. Se o sacerdote, o sumo sacerdote, entrasse aqui no Santo dos Santos, na presença de Deus, com pecado, ele morria. Então, na vestimenta dele, ele tinha uns sininhos e tinha uma cordinha que era amarrada nele. Para quê? Se os sininhos parassem de bater, o pessoal que estava do lado de fora já sabia que o sumo sacerdote tinha morrido, que estava com pecado. E aí eles pegavam a cordinha e puxavam ele para fora, porque não podia entrar para tirar, senão morria. Então o sumo sacerdote ele teria que fazer o sacrifício por ele, pelo pecado dele e pelo pecado da nação, né? E aí ele podia entrar no Santo dos Santos e interceder pela nação. Era desse jeito que era. Oi? Quem que matava lá dentro? Deus. Quem? Deus. Mandava fogo. Deus. Então, o que acontece? O nosso corpo humano, o templo do Espírito Santo é esse todo aqui, é como se fosse o nosso corpo, né? A parte exterior é o nosso corpo físico. Essa parte interior aqui é a nossa alma. E a parte aqui onde que está a presença de Deus é o nosso espírito. O pecado sexual, ele contamina a parte exterior, corpo físico, ele contamina a parte interior, que é a alma, e ele contamina também onde que está o nosso espírito, onde que está o Espírito Santo. Por isso que o pecado sexual, ele traz problemas gravíssimos na vida do cristão, paralisa o cristão na vida cristã. Ele pode estar até desenvolvendo ministério, pode estar até pregando, pode estar até orando, desenvolvendo alguma atividade ministerial, mas aquilo que ele está desenvolvendo não está trazendo fruto nenhum, porque se ele está vivendo uma vida em pecado na área sexual, ele está sendo totalmente contaminado. Não tem nada de Deus na vida dele, ele sendo usado por Deus para realizar alguma atividade que venha trazer frutos. E o diabo, ele sabe disso, e ele vai agir exatamente nessa área. Nós falamos na aula passada que tem 3 áreas que o diabo ele não precisa de muita coisa. Ele usa na área sexual, na área de financeira, dinheiro, e na área de poder. Poder, sexo e dinheiro. São as 3 áreas que ele corrompe o ser humano, que ele destrói ministérios, que ele destrói casamentos, que ele destrói relacionamentos. Nessas 3 áreas. E dessas 3 áreas, somente a área sexual é uma área que pode ser suprida de forma santa dentro do casamento. É uma necessidade fisiológica. Os outros não. Os outros você não tem a necessidade fisiológica, né? Então o diabo, ele sabe disso e ele vai procurar de todas as maneiras corromper através do pecado sexual. Então vocês veem aí o sumo sacerdote, né, fazendo aqui os outros sacerdotes, né, tomando conta de todas as partes, utensílios, né, e ele se preparando aqui para entrar no Santo dos Santos, onde que tinha a arca do concerto, né, e ele entrava aqui para interceder pelo povo. Dúvidas aí, pessoal? Isso aí é muito importante a gente entender isso, que o único pecado que contamina corpo, alma e espírito é o pecado sexual. Até mesmo, muitas vezes, a masturbação. Mas não tem nada demais. Ela contamina corpo, alma e espírito. Não precisa você adulterar, não precisa você fazer outras coisas. A própria masturbação, ela traz esse problema. E aí começa a te paralisar, no sentido de você ver Deus agir de uma forma mais eficiente e eficaz através da tua vida. A gente vai entrar depois nesse aspecto aí para vocês entenderem melhor. A palavra de Deus, ela diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente. O quê? Vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes a gente pensa, mas o nosso espírito precisa ser santificado? Onde que está habitando o Espírito Santo? Sim, o pecado sexual, ele corrompe, ele contamina até o nosso espírito. Até o nosso espírito. Mas contamina como? Assim, o espírito?
O que é contaminação? O que acontece? Hein? Paralisa a tua vida espiritual. Na legalidade, né? Paralisa a tua vida espiritual como um todo. Não traz fruto. Você vai desenvolver o ministério e você não vê fruto. As coisas não acontecem da maneira como Deus gostaria de acontecer. E na vida pessoal? Hein? E na vida pessoal? Também na vida pessoal, como um todo. Vida ministerial, vida pessoal, vida profissional, em todas as áreas. Traz problema. Em todas as áreas. Eu estou dizendo na vida ministerial porque na vida ministerial você precisa do mover e da atuação do Espírito Santo que habita em você para realizar o trabalho de Deus. Agora, se você está contaminando o lugar onde que o Espírito Santo habita, o que acontecia com o sumo sacerdote quando ele entrava em pecado no Santo dos Santos? Morria. Na verdade, traz morte espiritual. Traz morte espiritual, exatamente. É isso mesmo. Traz morte espiritual. O pecado sexual, ele traz morte espiritual. Você pode orar, você pode jejuar, mas você está morto espiritualmente. Aquela oração, aquele jejum não tem efeito nenhum no mundo espiritual. Então você pensa, mas eu estou orando, estou jejuando, estou falando em línguas. Isso aí não significa nada. Paulo, mas essa minha conhecida, a vida dela está fluindo. Fluindo em que sentido? Sim. Não, agora eu estou preocupada, eu vou ter que ir lá e explicar para ela. Mas assim, ela está próspera, ela trabalha, o marido dela trabalha. Sim, mas isso não significa nada. O ministério dela é cristã? Isso não significa nada. O pecado sexual, quando ele atinge a parte espiritual, ele paralisa a parte espiritual. Você pode estar olhando para a pessoa e ver que ela está ativa no ministério. Mas se ela está desenvolvendo o pecado sexual, aquilo que ela está fazendo não está tendo valor nenhum. Isso quer dizer que se ela morrer, ela não vai ser salva. Hein? Se ela morrer amanhã, ela não vai ser salva. Não, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Ah, é? É. Mas nesse caso... O cristão, ele não vive na prática do pecado contínuo, como no mundo. No mundo você pratica o pecado sexual contínuo, né? O cristão, o que acontece? Quando ele cai no pecado sexual, seja qual for ele, masturbação, ele se sente mal, ele pede perdão, ele se arrepende, ele chora. E aí passa alguns dias, passa algumas semanas, ele volta a cair novamente. Então ele fica preso a esse pecado. Ele é cristão, ele é salvo, se ele morrer ele vai para o céu, né? Só que ele não consegue ter vitória sobre esta área. Então ele precisa de libertação, ele precisa ser ministrado, ele precisa se posicionar para poder ter vitória sobre esse pecado. E aí ele começa a viver uma vida que agrada a Deus. Na verdade, prende a vida, a pessoa é salva, mas a vida dela na terra, ela não vive o melhor que Deus tem. Exatamente, não vive o melhor que Deus. Ela pode ser até próspera, ela pode prosperar financeiramente, mas na parte espiritual ela está morta. Mas Paulo, a palavra do Senhor diz que o Senhor não leva em consideração o tipo de ignorância. Sim. A partir do momento que ela saber disso, aquilo lá vai ser enterrado. Né? Então, claro, a partir do momento que você falar para ela isso daí, compartilhar isso para ela, e ela continuar fazendo, aí ela vai trazer peso sobre ela. Aí se ela entender como que ela tem que agir, aí vai ser bênção na vida dela. O que tem que fazer? Tem que ver o que está acontecendo com o marido. Tem que ir no médico, tem que fazer exame, tem que ver se ele tem diabetes. A diabetes ela traz esse tipo de problema, impotência sexual. Precisa ver o que está acontecendo. Falta de libido, por que está a falta de libido? Os níveis de testosterona estão baixos. Ele tem que ir no urologista e tem que fazer aquela bateria de exame para ver o que está acontecendo. Então, se ele não quer ir, problema dele, vai trazer problema. Vai trazer problema. Mas a pessoa, ela procura parar, né, de agir desse jeito. Sei. Ela procura, ela luta, as pessoas ajudam em oração, tudo, Sei. mas ela sempre cai. Sempre cai. É questão de posicionamento. Posicionamento. Como o pecado sexual, como outros pecados, por que não consegue ter vitória? Falta de posicionamento, falta de negar a si mesmo. Porque o pecado sexual, ele traz o quê? Ele traz satisfação, traz prazer. No organismo é liberada a dopamina. Então você, por exemplo, tem gente que quando entra em depressão, busca, muitas vezes, se tinha problema de vício de álcool, né? Então busca
busca fugir daquele problema através do álcool. Muitas vezes através da alimentação. Vai para a alimentação, começa a comer muito para fugir do problema, porque aí o organismo libera serotonina, né? Ou sexual. Então ele busca o prazer sexual de uma forma pecaminosa, porque isso traz satisfação. Então são vários os motivos que levam uma pessoa a continuar no pecado sexual. Vários motivos. Tanto o solteiro como o casado. Tanto um como o outro. E quando a pessoa sonha, ela não é responsável pelo sonho. Vamos adiante, porque vocês estão adiantando, a gente vai falar sobre tudo isso. Tá? Vamos lá então. O homem é um ser tricótomo, como nós já vimos nas primeiras aulas, possui um corpo, alma e espírito, e o pecado de imundícia sexual afeta o ser humano como um todo, trazendo problemas de ordem fisiológica, sentimental e principalmente espiritual. É aquilo que a gente está falando. 1 Coríntios 6,18. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de haver quem vive com a mulher do seu pai, incesto, né? E vós estáis inchados, e nem ao menos pranteaste para que se fosse tirado do meio quem praticou esse mal. Eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente no espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que cometeu este ultraje, em nome de nosso Senhor Jesus, congregados vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. É sério. Na igreja de Corinto estava havendo uma imoralidade tal em que havia relação sexual entre a mãe e o filho. E quando Paulo ficou sabendo disso, ele falou assim: olha, eu já determinei, já julguei, eu já vou entregar esse cara para Satanás destruir ele, matar ele, para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo. Olha só. Ela falou, ela perguntou, então, ele é salvo? Exatamente. Aqui Paulo ele chega chutando o pau da barraca, entende? Se hoje a gente fosse fazer isso, entende? O pastor fosse fazer isso, meu irmão. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta que me fizeram. Vamos lá então. Não podemos ser volúveis em relação ao pecado sexual. Precisamos ter firmeza e tomar uma posição séria. 1 Reis 18, 21. Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis? Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então, muitas vezes, o cristão ele fica em cima do muro. Ele não toma uma posição em relação ao pecado sexual. Ele fica em cima do muro. Ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Então, fica camuflado. Esse que é o problema. Tá? Então, tem que se posicionar. Tem que tomar uma posição em relação a essa questão. Colossenses 3,5. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. A prostituição, que são todos aqueles pecados sexuais que a gente viu lá no começo, porneia, né, no original. A impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então, exterminar. Deus está dando uma ordem para a gente exterminar toda inclinação carnal, inclusive o pecado sexual. Aí muito crente fala: mas eu não tenho força, não consigo, não dá. Dá. Porque se a palavra de Deus está dizendo que dá, é porque dá. Porque se a palavra está dizendo que o pecado não terá domínio sobre vós, o pecado sexual não vai ter domínio sobre vós, é porque não vai ter domínio. Mas por que eu caio? Porque você gosta do pecado. Esse que é o problema. Você não quer largar o pecado. Esse que é o problema. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que haja transformação, a nossa mente ela precisa ser o quê? Renovada.
Somente com a renovação da nossa mente, através do mover do Espírito de Deus, é que nós vamos ser transformados. Tem muita gente que quer ser transformado no sentido de não estar preso ao pecado sexual sem ter a sua mente renovada. Aí não vai conseguir mesmo. Tanto que no versículo embaixo fala, né, das condições em cima para experimentar a boa, perfeita. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus, exatamente. A renovação da mente vai gerar transformação da alma. Quem é que toma a decisão se comete pecado ou não? A alma. Então, para que a alma ela seja transformada, as deformidades de alma sejam transformadas, tem que haver renovação da mente. Sem renovação da mente, a alma não vai ser transformada. E sem transformação de alma, o crente fica preso no pecado. E a renovação da mente é somente com a palavra. A renovação da mente através da palavra, através da oração, da comunhão com o Espírito Santo, tudo isso vai juntando e vai caracterizando o quê? A renovação da mente. Você não vai mais pensando como o mundo, você vai pensando como a palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai sendo o quê? Ela vai renovando a tua mente. E aí você toma a decisão. Igual o filme, né? Isso. Exatamente. Mateus 6,24, é impossível servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e as riquezas. Não poder servir a Deus e ao pecado sexual. Não tem como andar junto. Vamos lá. Sabor do pecado. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, ainda que ele o esconda debaixo da sua língua, ainda que não queira largar, antes o retenha na sua boca, contudo a sua comida se transforma nas suas entranhas, dentro dele se torna em fel de áspide. Jó 20, 12 a 14. Então o pecado é exatamente isso. Você prova o pecado, na boca ele é doce como mel. Mas depois que você engole ele se torna amargo, como o fel. Então é isso que acontece quando você peca, através do pecado, ou qualquer pecado, mas nós estamos falando do pecado sexual. No começo é bom, dá prazer, mas depois traz o quê? Traz angústia, traz depressão, traz um sentimento de condenação, né? Um gosto amargo, né? Esse que é o que caracteriza o pecado sexual. Pare de curtir o gosto do pecado. Muitas vezes você está preso ao gosto, ao sabor do pecado sexual. O pecado ele é bom por um momento, depois ele acaba e você continua o mesmo, vazio. Hebreus 11, 24 e 25. Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus e do que ter por algum tempo o gozo, o prazer do pecado. Então, decisão, posicionamento. Moisés tomou o quê? Uma posição. Ele preferiu agradar a Deus do que ao pecado, do que ter o prazer do pecado. Todos nós precisamos tomar essa posição. E muitas vezes isso gera morte. Você tem que crucificar. Então, decisão. Precisamos tomar decisão. Hebreus 12, 1, 4. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. Aí o cristão ele fala, o crente ele fala, pô, mas está difícil, não está dando, meu... E a palavra de Deus ela diz que ainda a gente não resistiu ao pecado até o sangue. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Está querendo dizer, quando Jesus ele estava indo para ser crucificado, e o que diz o texto lá? Que ele suou gotas de sangue. Então Jesus naquele momento estava sendo tentado a não ir para a cruz, né? E aí ele mesmo falou, se for possível, passa de mim esse cálice,
mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então ele estava sendo tentado, e naquele momento a agonia dele se transformou em gotas de sangue. Então aqui a palavra de Deus está dizendo que ainda a gente não foi tentado, né, pelo pecado até suar sangue, até o sangue. Então todos nós temos condição, porque Deus nos dá condição de enfrentar o pecado, né, e não nos tornarmos escravos do pecado. Agora a gente vai ver o efeito do pecado, né? João 8:34, Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem peca é escravo do pecado. Então, pecado sexual, se você está dando lugar para esse pecado, você está se tornando escravo do pecado sexual. Todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. João 8:34. Porque o salário do pecado é morte, tá? O salário do pecado é a morte, e o diabo paga um dia. Aí você fala, o crente fala: não consigo vencer o pecado sexual, o que eu faço? Né? Aí a gente vai entrar no assunto da tentação, pornografia e masturbação. Então o que eu faço quando me deparo com esse problema? Então primeiro você tem que vencer as tentações. Primeira coisa. O que é tentação? É um desejo de gratificação instantânea. Eu quero agora. Então, pecado sexual. Então, chega um momento em que a tentação ela é tão grande que você fala: eu quero é agora, não é para amanhã. Então, aquele desejo ele se torna, muitas vezes, né, muito forte, não ao ponto de você dizer não, mas você tem que pagar um preço. Então, muitas vezes, você não quer pagar o preço e você cede ao desejo, você cede ao pecado sexual. A palavra de Deus diz lá em Tiago 1:14-15: cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então esse é o processo do pecado, né? Então você é tentado e atraído por o quê? Engodado, enganado. Você é enganado pela tua concupiscência carnal. Porque vocês viram lá no começo, onde que está o pecado? Onde que o pecado? Qual é a casa do pecado? No corpo físico. O pecado está aqui. Dá para você tirar o pecado do corpo? Não dá. Então o pecado ele tenta se manifestar. Na área sexual ele procura se manifestar de todas as formas. Então muitas vezes se torna, insuportável, entre aspas, se você não tomar o posicionamento. E aí, se você der lugar para isso, o pecado sendo consumado, ele gera morte. No caso, a palavra concupiscência, um outro termo, para vocês entenderem, significa cobiça. Então a tua carne, o teu velho homem, né, ele cobiça dentro dessa área sexual, ele deseja dentro dessa. Então há uma luta dentro de você. Nós vimos isso lá, o homem carnal e espiritual. O espírito ele luta contra a carne, né? E a carne contra o espírito, porque eles são opostos. E você está no meio, alma, você tem que tomar uma decisão. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade da tua carne. É posicionamento, livre-arbítrio. Você não está sendo forçado a fazer nada que não agrada a Deus. Mas você toma a decisão. Não, eu vou ceder. Porque é bom. Porque traz satisfação. E aí você toma a decisão errada e traz as consequências. Concupiscência, no caso, a palavra concupiscência é traduzida por cobiça. Impulso de satisfazer o desejo. O termo grego epitomia indica desejo de qualquer espécie, ansiar, anelar, desejar ardentemente. Então muitas vezes a cobiça, o desejo, ele se torna muito forte,
mas você precisa se posicionar. A gente vai ver mais lá na frente por que muitas vezes o cristão ele cede, ele vem a tentação, vem a cobiça, o desejo, e aí ele não resiste, ele deixa, ele se entrega. A gente vai ver depois lá na frente, senão a gente vai adiantar o assunto. 1 João 2,16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. A palavra de Deus, ela trazendo aí base, né, sobre a concupiscência da carne. Isso não vem do Pai, não vem de Deus, mas sim do mundo. Então a vida é conduzida pela concupiscência da carne. Então, tudo aquilo que a carne deseja, você começa a satisfazer ela. Não somente na área sexual, mas todo pecado carnal, se você deixar a carne, ela vai querer se satisfazer. Então você precisa pôr um freio, você precisa dizer não para a carne, através do Espírito Santo. Porque se você como alma quiser enfrentar a concupiscência da carne, você vai ser derrotado. É aquilo que a gente já falou lá atrás. Você não pode enfrentar o pecado sexual, a concupiscência da carne, onde que vem se manifestar através do pecado sexual, com a tua alma, com as tuas emoções. Porque a tua alma ela é volúvel. Então você tem que o quê? Você tem que estar cheio do Espírito Santo para através do Espírito Santo você resistir às paixões carnais. Senão você não consegue. Então esse é um dos aspectos que muito crente não consegue ter vitória nessa área. Por quê? Porque não vive uma vida cheia do Espírito. E aí não consegue. Concupiscência da carne. Esse termo é utilizado referindo ao desejo desenfreado do pecado que habita no nosso corpo físico, em se satisfazer através da gula e do sexo. Aí gula, pecado da gula, né? Mas também, né, o pecado sexual. A palavra de Deus ela diz que se somente a gente cobiçar com os nossos olhos, a gente já pecou. E aí a gente vai entrar na questão da pornografia. Então, dentro da pornografia, você está usando os teus sentidos naturais, audição, visão, está corrompendo, nós já falamos sobre isso, né? Portas de entrada, sentidos naturais, por onde o diabo ele vai usar, vai agir para contaminar o quê? Todo o nosso corpo. Então, concupiscência dos olhos, 1 João 2,16. Então lhes disse: lançai de vós cada um as coisas abomináveis que encantam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Não lançaram de si cada um as coisas abomináveis que encantavam o quê? Os seus olhos. Nem deixaram os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Então veja como que a concupiscência dos olhos ela é forte, né? E muitas vezes você fica encantado, você fica preso, seduzido com aquilo que você está vendo. No caso do homem, ele é seduzido pelo olhar. A mulher é seduzida por aquilo que ela ouve. A gente vai ver lá na frente também um pouco. Esse não está na apostila, né? Hein? Esse não está na apostila. Está tudo na apostila. Bom, vocês acompanham aqui, eu vou mandar os slides para vocês, tá bom? Se não tiver... Tá aqui não. Então tá bom. Então, vamos ver aí as figuras. Então aí, ó, os homens, tudo de olho na mulherada. Ó, até o presidente deu uma regalada aí de olho. Então não tem jeito, né? E aí vocês vão ver que isso daí não é problema de caráter. Lá no Éden, o inimigo ele veio para tentar quando você... O inimigo ele vem para tentar quando você tem todo o suprimento necessário. Como Adão e Eva, não faltava nada. Então, muitas vezes a desculpa do pecado sexual é porque eu estou passando por um problema, estou passando por uma dificuldade, então eu acabo caindo no pecado sexual. Né? Mas muitas vezes está tudo bem, você não tem problema financeiro, não tem problema de enfermidade, você acaba também caindo no pecado sexual. Então é inerente, é independente.
tendo problema ou não tendo problema, você vai acabar caindo no pecado sexual, porque você não está se posicionando em relação a isso. E aí, a gente vê que a mulher ela foi seduzida pelos sentidos naturais da visão. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Agradável aos olhos, né? A concupiscência dos olhos, vendo e agradável aos olhos, concupiscência da carne, boa para comer, soberba da vida, desejável para dar entendimento. Ou quando você está no deserto, passando por dificuldades, na escassez, como foi com Jesus. Então não tem desculpa. Eu estou passando por problema, então eu acabei dando lugar. Ou quando você está tudo bem, ou quando está com problema, são momentos em que o diabo aproveita para... Quando está tudo bem, você está relaxado, você está com a guarda baixa. O diabo ele age para fazer com que você caia nesse pecado. Quando está com problema, com dificuldade, ele te oprime, te angustia para você correr para se satisfazer nesse pecado sexual. Concupiscência da carne, faça dessas pedras pães, concupiscência dos olhos, tudo isso te darei, soberba da vida, lança-te daqui para baixo. Está vendo a relação? O diabo usa a mesma estratégia, usou para Eva, usou com Jesus e usa com a gente. Mesma coisa. Não é necessário muita tentação para pecar. Um pouco de fermento pecaminoso é o suficiente para levedar a libido e te levar ao pecado sexual. O que você tem que fazer é brecar. É na hora que vem a tentação, você breca. Se você deu lugar, aí aquilo vai desandar. Aí não tem jeito. Mateus 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Sobretudo o que deve se guardar? Guardar o nosso coração. Sedução. Como isso acontece? O que significa sedução? Persuadir, incitar, fermentar, desviar e ludibriar, enganar. É isso que o diabo usa dentro dessa área sexual. Ele procura te enganar, ele procura fazer com que o desejo ele venha à tona, com que a concupiscência da carne ela venha se manifestar, o pecado ele venha querer se satisfazer, e você neste momento você tem que se posicionar. É uma batalha, mas nesse momento você tem que se posicionar. A sedução fecha nossos olhos para a vontade de Deus e abre para os anseios da alma. Então, neste momento, quando você está sendo tentado, seduzido, muitas vezes você fecha os olhos para o Espírito de Deus e você acaba se deixando levar pela vontade, pelos desejos da carne. A sedução nos levará a 4 consequências de perturbação na alma. Primeira, imaginações perturbadoras, abrindo portas de entrada para sentimentos e desejos pecaminosos. Estão vendo aí o que está no cérebro do cara? Está dando para ver? Então você só pensa em sexo o dia inteiro. E aí vira uma compulsão. Maquinações perturbadoras onde a mente começa a pensar e processar. E aí você comete o pecado. E aí vem frustração perturbadora quando se comete o pecado. Vamos passar um vídeo para vocês. Vamos ver como que vocês vão reagir a esse vídeo. Não se escandalizem com o vídeo que eu vou passar, tá bom? É um teste que a gente vai fazer, tá bom? Todo mundo aqui é adulto. All over it. Yeah, all over it like that. Oh, come on. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Spread it all over.
Vocês não estão vendo nada, vocês só estão escutando, né? Vocês viram depois lá um pedacinho lá. Então, através do áudio, que dá? Qual que é a imaginação? O que você detecta dentro desse som? O que está acontecendo aí? Tem uma relação, né? Tendo uma relação sexual, né? Então vamos ver agora, vamos ver além dos ouvidos, né? Vamos ver com a nossa visão. Vamos ver o que acontece. Down, just like that, all over it. Yeah, all over it like that. Oh, come on. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Spread it all over. What? Perverts? Muitas vezes o diabo ele usa nosso sentido da audição, como a gente falou, a mulherada ela é seduzida, tentada por aquilo que ela ouve, e os homens por aquilo que nós vemos. Então, muitas vezes, a sedução ela está aí no dia a dia. Você está passando de carro, aí tem um outdoor lá com um apelo sexual. Ou você está assistindo um filme, ou está assistindo alguma programação, vem um apelo sexual. Então, tudo isso faz parte de despertar a concupiscência da carne. E aí o teu cérebro, como nós vimos na aula passada, ele libera o hormônio sexual. No caso dos homens, qual que é o hormônio sexual? Testosterona, né? Então libera, e aí libera, o cara fica excitado, fica agitado, e aí se na hora você não se posiciona, você deixa aquele sentimento de prazer, de desejo ir à frente, você provavelmente vai acabar satisfazendo, né, a tua carne com o pecado sexual. A sedução desperta a cobiça que está fora e desperta o desejo sexual a praticar o pecado. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender pelos seus olhares. Provérbios 6, 25. Para desfazer o encanto e sedução da serpente, Deus precisa nos levar ao deserto para nos humilhar e arrancar aquilo que está dentro de nós, as coisas do Egito. Deus ele fez isso com o povo judeu, para tirar tudo aquilo que era pecaminoso, que eles guardaram no coração, no tempo que eles ficaram no Egito, eles tiveram que ir para o deserto. Ficaram 40 anos no deserto. E mesmo assim, quando eles foram entrar na terra prometida, eles fracassaram, foram reprovados. E durante os 40 anos, eles reclamaram com Moisés. Lá no Egito a gente tinha isso, lá no Egito tinha repolho, tinha pepino, lá tinha para a gente morar, e aqui a gente está no deserto, sol escaldante, não tem água, não tem comida, e reclamação. Então muitas vezes Deus ele permite que a gente vá para o deserto, para a gente ser humilhado, para Deus tratar com deformidades de alma, especificamente pecado sexual. Então muitas vezes permite que a gente vá no deserto, passe por uma luta, por uma adversidade, para ele trabalhar nessa área sexual, que muitas vezes você está preso, muitas vezes você não consegue vencer. Então é uma forma de Deus trabalhar na vida do cristão. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te tem conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim do quê? De te humilhar, provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus ele não conhece já o que está no nosso coração? Na realidade é você que tem que saber como o teu coração é. Mal, corrupto, enganoso. Então muitas vezes Deus ele te leva para o deserto para te provar, para te humilhar, para você ver como o teu coração ele é mau.
Como o teu coração, muitas vezes, ele não quer saber de agradar a Deus. Ele quer satisfazer, ele quer se satisfazer através do pecado sexual. Que no deserto te alimentou com maná, que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e de te provar, para nos teus últimos dias te fazer bem. Então é uma das formas que Deus ele trabalha na vida do crente. E fazer que venhamos ouvir sua voz, sua palavra, precisa ser revelada em rema nas nossas vidas, para utilizarmos como Jesus o fez no deserto. Como que a gente rebate as tentações na área sexual? De que maneira? Vocês aprenderam lá ferramentas? De jejum? Não. E quando você não orar e não jejuar, e aí como você vai enfrentar a tentação? Palavra. Palavra. O diabo ele vem te tentar na área sexual. Palavra. Está escrito. O pecado não terá domínio sobre mim. Está escrito. Deus não permite que eu seja tentado acima do que eu posso ser tentado. Está escrito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está escrito, sede santos como eu sou santo. E por aí vai. Usa a palavra de Deus para rebater toda forma de tentação na área sexual. Se você for esperar jejuar e orar, você nunca vai ter vitória. Tem cristão que está tendo problema nessa área, e aí vai jejuar, vai orar, e aí um periodinhozinho, naquele período lá, ele consegue, mas depois parou de jejuar e orar, e aí já cai de novo. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser utilizada independente se você está jejuando ou orando. É bom jejuar e orar? Claro, é bom, mas é através da palavra de Deus que você rebate as setas inflamadas do diabo nessa área sexual. Nós fizemos até um simulado, não fizemos? Na área sexual a gente fez várias tentações, né? Vários tipos de tentação nessa área que o diabo ele investe, e você tem que rebater através da palavra de Deus. Não tem outro caminho. Jesus ele fez isso. Lógico, ele estava jejuando, ele estava orando, mas ele rebateu através da palavra. Não adianta você jejuar e orar e deixar vir a tentação. Você tem que usar a palavra de Deus.